Você já ouviu falar de emparedados? Não se trata dos emparedados de um reality show da TV, que são indicados para que o público de casa vote naquele que deve sair do programa. Neste vídeo, vamos falar sobre os emparedados de verdade, e até alguns deles que foram emparedados vivos. Já imaginou ser emparedado ainda vivo e morrer aos poucos com fome, sede e falta de ar? Os temáticos. Na história da humanidade, existem vários registros de pessoas que foram emparedadas, como forma de punição, sacrifício e até crimes passionais, onde muitas delas estavam ainda vivas. Na Europa medieval, muitos condenados à morte eram executados desta maneira, por inúmeros motivos, que podiam variar desde pura crueldade até questões religiosas. Esses condenados eram colocados em pequenas caixas de madeira, ainda vivos, e enterrados ou emparedados entre duas paredes para que fossem morrendo vagarosamente. O pior é que ainda na Idade Média, muitos emparedados não eram sacrificados dessa maneira como forma de punição ou parte de rituais macabros. Algumas crianças foram emparedadas em prédios, pontes, castelos e igrejas, a fim de trazerem sorte para aquelas construções. O emparedamento não ficou restrito à Idade Média, nem tampouco à Europa. No Oriente foram encontrados diversos registros de pessoas emparedadas em várias épocas da história. Um dos casos mais antigos documentados de emparedamentos vem do antigo Império Romano, quando sacerdotisas chamadas de virgens vestais, que cuidavam de uma chama sagrada, quebravam os seus votos de celibato e eram condenadas à morte. Essas mulheres, que por lei não podiam ter o seu sangue derramado, eram colocadas em um pequeno recinto sem portas e sem janelas, levantando uma parede na abertura da entrada, fazendo com que essas jovens condenadas morressem agonizando de fome e de sede. Aconteceu ali mesmo no congresso, o rapaz que estava trabalhando com rebite, que estava rebitando aquela longarina, então ele pegou a marreta, era no 10º andar, pegou a marreta e quando ele foi para ameaçar no rebite, que ele levou a marreta para bater no rebite, aí a marreta foi e trouxe ele veio, ó, caindo. Quando chegou embaixo, o pessoal viu caindo. Já estava no 11º andar. Já. Aí quando o pessoal correu, disse, caiu um operário aí. Chegou embaixo, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Como não? Esses acidentes eram toda hora na construção de Brasília. Embora essa prática pareça ser do passado, nos tempos modernos também encontramos relatos desse método cruel, inclusive no Brasil. Operários da construção de Brasília, conhecidos na época como candangos, relataram que, durante a construção da capital, inúmeros trabalhadores foram concretados. A construção era muito intensa, por conta da promessa de campanha do presidente Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5. Os operários trabalhavam em média 14 horas por dia e não havia condições adequadas de segurança para o trabalho. Acidentes ocorriam a todo momento e muitas vezes eram fatais. Também não havia em Brasília um cemitério. Depois de morto por acidente, corpos foram depositados nas colunas de concreto que sustentavam 3 dos símbolos mais icônicos da capital: o Congresso Nacional, a Esplanada dos Ministérios e a Torre de TV. Você encontra essa história no livro 1001 Coisas que Aconteceram em Brasília e Você Não Sabia, de Hélio Queiroz. O presidente do Clube dos Pioneiros de Brasília, Roosevelt Beltrão, relatou para o G1 e o R7 que operários caíram dentro das colunas de concreto, tanto em um dos prédios dos ministérios quanto na barragem do Lago Paranoá.
Para evitar um outro desastre e também não ter prejuízo com o andamento da obra, não tinha como parar e abrir a coluna. A concretagem continuava com o corpo do candango ficando enterrado para sempre concretado. Polícia e Corpo de Bombeiros tinham acabado de deixar a casa em construção. Note que as pessoas tapam o nariz com as mãos, porque o mau cheiro é insuportável. O corpo estava no subsolo da construção, parte dele emparedado e o restante concretado no chão. No porão, nos fundos da casa. Por mais de um mês, a resposta para o desaparecimento de Josefa estava ali. Debaixo de muito concreto, o corpo da dona de casa foi encontrado por cães farejadores da Guarda Civil Metropolitana. Para tentar despistar tanto a família quanto a polícia, uma parede de tijolos foi construída na entrada do porão. Outra história que irei contar agora ocorreu em 1886 e causou perplexidade na sociedade pernambucana, em 1909 em Recife, quando foi publicado por Joaquim Maria Carneiro Vilela, em partes em um folhetim chamado Jornal Pequeno. E mesmo assim, os leitores acompanharam atentamente a cruel história de Clotilde, a emparedada da Rua Nova. Os valores morais, sociais, eram costumes doutrinados pela Igreja, e assim o povo seguia à risca esses valores naquela época. Não era diferente para o alto comerciante português Jaime Favaz, que tinha sua filha como menina inocente e pura aos olhos dos varões galanteadores daquela época, e cuidava com todo zelo para mantê-la assim. Certo dia, um jovem chamado Leandro Dantas se envolve com a moça Clotilde, filha do comerciante português, e também com sua mãe Josefina, sem que nenhuma das duas soubessem. A tragédia anunciada acontece quando a moça fica grávida do tal rapaz e seu pai descobre. Neste momento, o rapaz desaparece, mas o rico comerciante português resolve mandar matar Leandro e tenta casar sua filha com seu sobrinho João, mas não dá certo, porque o rapaz se recusa. Sentindo-se acuado pelos valores morais da época, o comerciante toma uma atitude perversa ao discutir com a sua filha. Ele agride e, por sua vez, ela desmaia, levando seu corpo ainda vivo ao banheiro do sobrado. Minutos depois, ele obriga um pedreiro a construir no banheiro uma parede deixando um espaço estreito, com o corpo da sua filha grávida dentro. Carneiro Vilela reproduz o depoimento que o pedreiro presta à polícia, ainda atormentado pelo crime no qual foi envolvido. Passou-se então uma coisa horrível e que me fez arrepiar os cabelos da cabeça. Dentro do banheiro estava uma pessoa envolta no lençol como se fosse uma mortalha. Debatia-se convulsiva e violentamente, mas pelos movimentos contidos e pouco acentuados, conhecia-se que a pessoa que estava ali tinha os pés amarrados e as mãos atadas por trás das costas, ao passo que fazia esforços inauditos para se soltar das prisões que a retinham e para erguer-se daquele túmulo, onde ia ser enterrada viva, soltava uns gemidos surdos e roucos de quem está amordaçado. Depois das atrocidades cometidas pelo comerciante Jaime Favaz, a sua esposa Josefina enlouquece e ele resolve viajar junto com a esposa para Portugal, onde ela acaba falecendo. 3 anos após a barbárie, ele retorna e decide morar no sobrado e passa até o fim da sua vida atormentado e assombrado por aparições de sua filha. A jornalista e mestra em literatura Mirela Isídio descobriu que o livro de Carneiro Vilela foi baseado em fatos verídicos. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá um joinha e compartilha com um amigo. Assim você vai estar ajudando o canal. Mas deixa também um comentário e se quiser faça uma sugestão de tema. Valeu, até o próximo vídeo.